Oi, meus amigos. Bem-vindos para mais um episódio do ZaraCast, o 12º episódio. É sempre bom estar com vocês. Esse espaço é meu, é nosso, pessoal. Curtam, compartilhem. Hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial. Eu estou muito feliz aqui por receber o nosso amigo Adrilles Jorge. Adrilles, seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço a gentileza e a generosidade do convite, seu Zara. Meu caro ativista de décadas, atávico na história da política brasileira. Vamos ver se a gente, ao invés de só falar, eu falo sempre, né, como comunicador que sou, e você também, como grande comunicador que é, a gente já falou bastante. Falar é importante, criticar é importante, alertar é importante, mas fazer dá um prazer muito maior, né? Fazer e falar ao mesmo tempo é a atividade do parlamentar. Vamos ver se a gente entra junto nessa jornada. O Adrilles, pessoal, não é só um grande comunicador, né? Nós conversávamos agora há pouco e eu falei para o Adrilles, sou teu fã. Obrigado, querido. Porque o Adrilles, ele não se escondeu durante esses anos. O Adrilles, ele dá a cara a tapa, como nós dizemos aí no ativismo. Ele não tem medo de dizer as verdades. E isso é muito importante para nós, porque passamos por um período difícil e precisávamos de pessoas com coragem para mostrar as verdades. E o Adrilles, nosso candidato aqui a deputado federal, 1414 pelo PTB, nunca se escondeu, pessoal. Mais uma vez, bem-vindo. Ô Zara, é importante o que você falou aí agora, porque a gente não só não passou, como está passando, né, por um momento difícil, que eu acho que é um dos momentos mais delicados e estranhos da história da República, em que a liberdade e as liberdades essenciais estão sendo ameaçadas. Liberdade de ir e vir, na época da pandemia, liberdade de trabalho, de educação, de educar um filho, liberdade de expressão, liberdade de contestar, você que é um ativista, quanto mais e incisivo, sabe disso, a liberdade absoluta de você contestar uma autoridade pública, quer seja um presidente da República, quer seja um deputado, um senador ou um ministro do STF que pode ter uma atitude política dentro do judiciário. Isso tudo está sendo cerceado e solapado em nome. Isso aqui de uma certa espécie de corrupção dos conceitos de liberdade e democracia. Ah, não, você pode ser livre desde que você não faça um discurso de ódio. Olha, eu posso ter uma indignação contra um ministro, eu posso querer a deposição justa de um ministro que esteja conspurcando a instituição a qual ele representa. Isso é da ordem da democracia. O que não é da ordem da democracia e da liberdade é você tolher a possibilidade de crítica e a possibilidade de liberdade de expressão, de você poder criticar uma autoridade que não te satisfaz. Então, você percebe, essas pessoas estão corrompendo o significado de liberdade e democracia. Não é uma questão linguística. Essa questão linguística está se colocando em prisões arbitrárias, sem processo, sem o devido processo legal, de imputação de falsos crimes, crimes que nem existem, tipificações criminais que nem existem no Código Penal. Pessoas estão sendo... Você está falando da minha coragem? Eu acho que a única coisa que um comunicador tem a obrigação de fazer é alertar sobre esse risco imenso de cerceamento da liberdade. Se a gente não fala isso, a gente não tem o que fazer. Se a gente é tolhido, ou preso, ou censurado por isso, é o preço que a gente vai ter que pagar. E excelente comentário. Eu acompanhei quando o Jurandir e o Bronze, dois ativistas, foram presos porque se manifestaram na porta do ministro. Nenhum ato de violência foi usado, eles apenas se manifestaram. Eles foram presos, eles ficaram presos por 45 dias dentro de um centro de detenção. Aí eu me lembro de busca e apreensão na casa dos youtubers, de empresários, 29 num ano só, eu me lembro que foi uma leva, né, de absurdos, uma aberração. Como você bem disse, é nosso direito de opinar, de falar, sendo tolhido. Então, quer dizer, se nós não concordamos, em nenhum momento pedimos para fechar nenhuma instituição, sim, mas se nós não concordamos com o ministro, né, Adrilles? Então, quer dizer, cadê o nosso direito de falar? Eu acho que criou-se um paradoxo. Você é livre para dizer o que você pensa, desde que você pense aquilo que eu estou pensando. Ou seja, existe um arcabouço de regras limpinhas do politicamente correto, você não pode ofender nenhuma categoria, você não pode ofender um juiz, você não pode ofender a instituição. Mas peraí, a liberdade de expressão, ela se presta exatamente a servir aquilo que sobra. Você pode ser vulgar, chulo, incisivo, agressivo, você não pode cometer uma leviandade de mentir sobre alguém ou ameaçar alguém.
Mas eu não tenho visto nada disso. A gente acabou de ver uma ação do senhor eminente ministro Alexandre de Moraes, de bloqueando contas, de deixando cair contas em redes sociais, fazendo busca e apreensão em casa de empresários, simplesmente simplesmente porque num grupo de WhatsApp eles manifestaram opiniões simples. Você pode até discordar da opinião. O cara fala lá, eu prefiro uma ditadura dos anos 70 do que a volta do governo do PT. Você pode discordar, mas você não pode mandar prender o sujeito, você não pode mandar cercear a liberdade do sujeito, você não pode fazer uma busca e apreensão, não tem nada. Baseado numa reportagem de um jornal voltado à esquerda, o ministro manda fazer uma busca e apreensão e desmonetizar esses empresários. Se isso não é uma atitude arbitrária, eu não sei o que é. E a gente está vendo manifestações hoje, inclusive editoriais da Folha, editoriais do Estado de São Paulo, porque chegou um momento que essas pessoas estavam flertando com esse autoritarismo em nome da oposição que faziam ao governo, mas isso pode se voltar contra qualquer um de nós. A direita, a esquerda, o centro, o comunista, liberal, conservador. Se tem alguém julgando de maneira arbitrária e impondo a sua vontade para além da Constituição, para além do direito sacrossanto de se expressar e prendendo pessoas, cerceando a liberdade das pessoas, a gente tem que tomar uma atitude. E se as próprias instituições que poderiam tomar, como o Senado, como o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que fica falando de diálogo, de democracia e liberdade, mas não coloca a mão na massa, não abre um processo de impeachment, não faz um processo legal contra um arbítrio de um Alexandre de Moraes, o que a gente pode fazer? A gente vai aceitar? Porque a ditadura começa assim. Exatamente. Eles vão esticando a corda, as pessoas vão aceitando, e aí você cria o ideal utópico do ditador. Você tem o tirano e você tem escravos dóceis que se deixam dominar por esse tirano. Quando a gente olha para aquele Senado, 81 senadores, eu fico de cabelo em pé. O que nós vimos esses anos, aliás, quando a gente olha para as casas legislativas, pega São Paulo, 94 deputados, pega a Câmara Federal, os 513... 70 de São Paulo. Uma minoria lutando por nós. No Senado, então, é um absurdo, porque teve mais de 3 milhões de assinaturas pedindo o impeachment do ministro. Sim. Eles sentaram em cima, nada fizeram, né? Eles só fazem tudo que aquilo de acordo com o interesse fisiológico deles. Você falou uma coisa assim, existe uma minoria de pessoas que são eleitas por nós para representar, mas essa representatividade, ela é legítima do ponto de vista legal. Estou fazendo uma redundância aqui. Mas, primeiro, o próprio sistema de votação, que você vota num deputado e elege outro, sistema proporcional, que eu acho meio maluco, faz com que a gente não se sinta legitimamente representado por aqueles. E quando você tem, além disso, dessa questão do voto proporcional, a questão da deslegitimidade de um deputado ou um senador que você vota numa pauta e faz outra, e o cara faz outra ação por fisiologismo, por interesse próprio, interesse fisiológico, interesse de oportunismo, você deixa de ter a base da democracia principal, que é a confiança. A confiança daquele representante popular que vai ser a sua voz. Aí você passa a querer cobrar isso do jornalismo. Aí quando o jornalismo também se torna militante em nome de uma ideologia, ou por falta de verba pública de governo, ou por idiopatia, que a maioria das faculdades de comunicação despejam militantes em vez de jornalismo, que fazem o contrário do jornalismo, que é militar em favor da sua realidade preferencial, em vez de investigar a realidade. E aí o que acontece? O cidadão fica órfão, porque você tem um juizado também, um judiciário extremamente parcial. A gente está vendo isso hoje. Exatamente. Um judiciário, inclusive a própria justiça eleitoral, que infelizmente se transformou num partido político. Então o cidadão olha para o lado e fala, quem que eu vou confiar? Você percebe? Quando você tem a desconfiança da mídia, do sistema político, que já era desconfiado desde sempre, e do próprio judiciário, você não tem mais a quem recorrer. Então a gente está numa crise de valores. São crises de valores dentro das instituições que poderiam nos representar e não estão nos representando. Não estão nos representando. Então, a gente tem que dialogar de maneira mais direta com o povo, né? Para não ter aquilo que o Thoreau falou da desobediência civil, de não chegar a esse ponto. A gente não quer chegar a esse ponto. Ninguém quer. Exatamente. E me lembrou agora do Ministério Público de São Paulo também. Eles deveriam nos representar, muitos deveriam nos representar e não nos representam. Me lembrou do episódio do contrato da Sinovac no governo do Agripino Dória. Ninguém teve acesso a esse contrato. Pelo ato administrativo, existe a publicidade do contrato.
o povo tem direito de ver esse contrato e ninguém pôde ver esse contrato, uma loucura. Quem que pode? A CPI da Covid pode. A CPI da Covid, que tem senadores escolhidos a dedo para fazer oposição ao governo, pode. Ou seja, você tem a politização de um instrumento legal que é de ordem pública, você ter acesso a documentos públicos de compra, venda de vacinas, de ver como está indo, para onde está indo o dinheiro público, do seu dinheiro, e você não pode ter sequer acesso a isso. Mas a CPI, que promoveu uma perseguição ao governo, que perseguiu o governo, que criou um sistema de corrupção que não houve, por exemplo, na vacina indiana, né, que se eu não me engano, que não houve sequer as compras, você cria notícias falsas e em cima dessas notícias falsas, que já são corroboradas por uma boa parte da imprensa militante, você tem o próprio sistema político, o establishment financeira e moralmente corrupto, guardando apenas para si a chave daquilo que deve ser público, para criar a narrativa fantasiosa que eles quiserem para fazer política. Agora, a ordem da política também é a ordem da transparência. Se existe uma democracia representativa, existem aqueles que são representados, que somos nós, o povo brasileiro. E o povo tem que ter acesso ao voto do deputado, do senador, tem que ter acesso a documentos públicos de compra e venda. Tem que ter acesso a tudo, não tem essa de sigilo. Um homem público não pode ter sigilo, não é? Assim como um homem público não pode ter sigilo, um documento público também não pode ter sigilo, sendo que esse documento público é feito com a ordem do dinheiro público. Ou seja, a gente está numa inversão completa do que deveria ser a ação positiva e moral das instituições, né? Enfim. E não só as instituições. Note bem, não são as instituições, são pessoas que são representantes dessas instituições que estão conspurcando essas instituições. Durante todo o lockdown, nós vimos várias aberrações acontecendo. Mais de 4 meses os comércios ficaram fechados. Nós fomos para as ruas lutar contra isso daí. Quer dizer, uma empresa tem dificuldade de ficar alguns dias fechada. Um feriado já atrapalha. Imagina 4 meses, onde não houve licitação, porque como se tratava de uma pandemia, então não se sabe ao certo o que ocorreu com relação aos gastos públicos, porque não houve licitação. Esse lockdown... E na calamidade pública, os governantes pegam o dinheiro a bel prazer para fazer o que bem entendem, inclusive se corromper, né? A gente está falando sobre liberdade, essencialmente liberdade. Eu acho que isso tudo começou exatamente na pandemia, infelizmente. Eles aproveitaram um problema sério, que foi uma pandemia, para criar um antídoto amargo, e quando o remédio é amargo demais, torna-se um veneno. E o que eles fizeram? O fique em casa, e eles conseguiram criminalizar não só a liberdade das pessoas, como conseguiram criminalizar a possibilidade de você fazer o que você bem entende, sendo que você estaria colocando em risco a vida do outro. Então, assim, a principal liberdade fundamental de ir e vir, de trabalhar, que é um direito sacrossanto dado por Deus, não só pela Constituição, foi cerceada em nome do risco de vida do outro. Você, o seu corpo, a sua respiração, se tornou um risco de vida para o outro. Só que quando você, sem saber o que fazer, impõe um remédio amargo demais como isolamento social, sem nenhuma base científica, sendo que na Suécia e em países da África que não se isolaram, os números são até melhores que a maioria dos países que se isolaram, você está cerceando o direito sacrossanto de um pai de família, de uma mãe de família, colocar comida no prato do seu filho. E aí são números, Zara. Não é só uma questão de abstração. O próprio Banco Mundial, a ONU, a FAO, previram centenas de milhões de miseráveis, dada a condição de cerceamento do trabalho. Você percebe? Dentre essas centenas de milhões de miseráveis, é claro que pessoas vão morrer a mais do que o próprio Covid. Ou seja, é uma tragédia feita por um Estado, por estados absolutistas, no caso do Brasil, um judiciário absolutista que tirou poderes do presidente, entregou a prefeitos e governadores, desde que eles isolassem as pessoas. Aí você proíbe o trabalho das pessoas, o direito a um pai de família educar seu filho durante 2 anos, o que congela as desigualdades sociais, impede a ascensão intelectual, moral e financeira de uma criança. Isso foi um crime que aconteceu no Brasil. E o Estado de São Paulo foi o centro desse crime. O governador Agripino Dória foi o homem que mais cerceou o direito ao trabalho e à liberdade econômica e enterrou, em grande medida, a possibilidade de ascensão econômica de pessoas mais pobres aqui, micro e médio empreendedores em São Paulo. É criminoso. Eu espero que um dia essas pessoas sejam criminalizadas pelo terror que eles provocaram
e pela devastação econômica que quase conseguiram colocar no Brasil. Adriles, eu me lembro, quando nós falamos desse assunto, vem várias coisas à cabeça, né? Eles tirando o surfista do mar. Doentio. Senhora tomando sol em praça pública. O que o Agrippino fez é criminoso. O pior governador da história de São Paulo, sem sombra de dúvida. Agrippino, o pior governador da história de São Paulo. E você tocou num ponto sobre as crianças. Sim. Tiraram as crianças da escola. Aliás, o que eles vêm fazendo, focando nas crianças, essa militância, me vem à cabeça a ideologia de gênero. Sim. Né? Que nós lutamos aí contra o prefeito, fomos na Alesp, Câmara dos Vereadores, essa sexualização infantil. Fala um pouco para nós sobre isso daí. Você sabe que a gente está numa sinuca de bico, né? A gente está lutando aqui para que as crianças pelo menos vão à escola. Aí quando as crianças vão à escola, a gente percebe que boa parte, ou a maior parte, eu diria, da educação progressista é exatamente tirar o foco dos conteúdos clássicos que fazem países como a Coreia, como o Japão, tem grandes índices de desenvolvimento intelectual das crianças, geografia, matemática, história, aí coloca numa educação socioeducativa construtivista. E o que é isso? É educação militante, tipo Paulo Freire, você estabelecer e inocular a revolta na criança, ou, como você bem disse, a sexualização precoce em nome de um falso combate ao preconceito. Exatamente. O que é um falso combate ao preconceito? Uma coisa, vou dar um exemplo claro para não ficar só na abstração. Uma coisa é você ensinar uma criança que existem homossexuais, que existem transexuais, que a disforia de gênero, que a pessoa não se perceber do seu próprio sexo, seu próprio corpo, afeta 0,001% da população e você não ter preconceito ou discriminação contra a pessoa. Outra coisa é você chegar para uma criança de 5 anos e dizer: o seu gênero sexual é uma coisa fluida e construída culturalmente. Você pode ser Joãozinho ou Maria quando e onde você bem quiser. Isso cria uma confusão na cabeça de uma criança que não deveria existir. Isso existe uma predisposição genética, biológica e cultural de um homem se comportar, por óbvio, como um rapaz e uma mulher se comportar como uma moça. Agora, quando você cria essa confusão, ou já há uma confusão e essa confusão é tida como normal na cabeça de uma criança, você está criando uma disfunção sexualizada na cabeça da criança. Você tem um puritanismo de um lado, por exemplo, que hoje a esquerda, se você olha para uma mulher, inclusive tem um projeto no Senado, se você olhar para uma mulher com um olhar de fauno, de tarado, não sei o que é isso, como é que é um olhar sexualizado, você pode ser criminalizado e, ao mesmo tempo, você sexualiza as crianças através de uma indústria pop pornográfica, como a da cantora Anitta. Exatamente. Você normaliza as questões sexuais para a cabeça de uma criança de 5 anos, você normaliza a disforia de gênero, você pode ser homem, mulher, você pode ser gay, você pode ser o que quiser, quando você bem entender. Ou seja, você cria uma série de confusões, de distorções, às vezes numa criança que nem tem um princípio de sexualidade ativa, e você coloca ele de maneira precoce, você cria uma confusão, um destempero imenso na cabeça das crianças. E, assim, em nome disso, você deixa de priorizar aqueles conteúdos que vão formar o caráter, vão formar a cultura, vão formar a erudição e a educação sólida de uma criança, que vão fomentar, a dar instrumentos de trabalho para ela. E quando você cria exatamente falando que tudo é preconceito, que tudo é opressão do macho, adulto, branco, heterossexual, você cria uma legião do quê? De ressentidos, revoltados. Essa indústria do cancelamento que a gente vê hoje nas redes sociais, essa geração mais ressentida e mais mimada que a gente percebe e mais revoltada contra qualquer tipo de hierarquia, contra pai, contra irmão, contra os brancos, contra os homens, contra professores, contra o patrão, é fruto desse tipo de educação pseudo-progressista que a gente vê hoje. Conservador não é uma educação reacionária. Conservador é você aprender com a tradição, você aprender com os heróis do passado, com os valores do passado que solidificaram nossa democracia, solidificaram nossa liberdade e nossa cultura, para você transmitir às novas gerações, para que com essas informações elas analisem o presente e possam construir e melhorar no futuro, meu caro Zara. Agora, o progressismo que é o quê? Destruir os valores do passado, destruir o passado, destruir qualquer tipo de tradição para criar outra coisa nova. E essa coisa nova tem se revelado, na maioria dos casos, monstruosa. É você tirar a autoridade de um pai, você tirar a autoridade de um professor, você demonizar o empreendedor, você demonizar alguém simplesmente por sua cor da pele, por seu próprio sexo. Você cria uma geração de ressentidos. Exatamente. É isso.
Exatamente. A impressão de que dá é essa, que eles querem destruir a família, que é a base do conservadorismo. Eles querem acabar com a família, eles são contra a família. Isso é muito triste. E nós estamos vendo isso acontecendo. Nós estamos lutando contra isso, não é uma luta fácil, mas é uma militância dentro das próprias escolas. E é como você disse, né? E eles introduzem na música a Anitta dentro dos lares. Como se fosse um entretenimento banal. Você coloca a sexualização, a mulher que faz da sexualização, da sexualidade, uma apologia, que faz da promiscuidade uma apologia. Qual que é o problema disso? A liberdade sexual, eu costumo até brincar, a liberdade sexual é para quem é muito bonito, muito rico e muito poderoso. Aí você, em geral, você pode ficar com as mulheres ou com os homens que você bem entende. E mesmo assim é ruim, porque causa um vazio a promiscuidade. Se você não tem uma relação afetiva profunda com alguém, você vai se sentir inexoravelmente vazio. Aí você coloca para alguém que não tem esses poderes de afeto, de dinheiro, de fama, de poder ou de beleza, como a Anitta tem, você cria um ressentimento sexual. Aí você tem essa cultura do puritanismo, de você demonizar qualquer tipo de atitude masculina que é vista como cultura do estupro. O cara que vai cortejar uma mulher, convidar uma mulher para jantar, ou olha para a cara de uma mulher, é visto como tarado. É absurdo. Então, assim, é uma coisa extremamente paradoxal e contraditória. Você cria, inocula uma falsa liberdade sexual e dentro dessa falsa liberdade sexual você criminaliza a atitude sexual de alguém que foi criada dentro dessa apologia de promiscuidade sexual. Você cria uma esquizofrenia total e latente. A educação sexual proposta por esse pseudo-progressismo é esquizofrênica. Ela diz, como uma espécie de demônio, vai, tudo lhe é permitido, tudo lhe é ofertado. O mundo sexual é maravilhoso, quando o mundo sexual sem afeto é vazio. E quando você cria esse tipo de promiscuidade em apologia, aí essa mesma cultura pseudo-progressista, você não pode olhar para uma mulher, você não pode tocar numa mulher, você não pode convidar uma mulher, você não pode falar oi para a mulher no WhatsApp, senão você é um tarado, você é um stalker, você é um... Ou seja, você percebe a esquizofrenia da coisa? Exatamente. Aí a gente lembra daquele velho preceito, né, do romano, que eu esqueci qual autor, divide e reina. Quando você cria uma sociedade dividida, você reina em cima dela. E aí é que está a conspurcação do valor familiar. O que é o valor familiar? É você tratar cada cidadão, ainda mais como político que a gente quer ser, como um irmão, como um pai, como um filho. Aí você cria exatamente a grande família humana, que é a base, que tem na sua base a família nuclear que a gente veio. A gente criar uma empatia pelo outro ser humano e tentar melhorar a vida do outro ser humano como se fosse um irmão. Você tira, que é o pseudo-progressismo faz, esse papel familiar da base da cultura e joga para o Estado. O Estado vira a célula-mãe da sociedade. E aí, meu caro, é a história. Todas as vezes que a gente viu o Estado controlando, o Estado socialista controlando a população, a gente teve tirania. É a União Soviética, é Cuba, é Venezuela, é a Argentina agora. Ou seja, a história se repete. E é impressionante como muitas das pessoas, infelizmente por ignorância e por causa desse discurso chamativo de uma esquerda progressista, se deixa envolver nesse tipo de canto de uma sereia que é uma perversão total. O Estado de substituto, substituindo a família, é um Estado opressor sempre, que vai distribuir a miséria e distribuir migalhas dessa miséria para que o cidadão se torne dependente desse Estado madrasta, que é o modelo utópico do Estado socialista. E entram outras questões também, né? Eles são a favor de liberação das drogas. Então, é tudo para acabar com a família. E me lembrou, Adriles, a questão da Cracolândia em São Paulo, que é um problema de décadas que a gente tem. Então, quer dizer, é uma cidade dentro da cidade de São Paulo. Né? Um problema... Então, afetando moradores, afetando comerciantes, afetando o turismo do centro de São Paulo. Existem ali os traficantes trabalhando, porque eles comercializam ali. Eles vendem as pedras de crack no local para os usuários. Só que é um problema que passou por vários governos. Isso vale para PSDB, PT... Várias gestões do PSDB, esse partido que nos enganou, mentindo que eram oposição ao PT, nunca foram. Então, quer dizer, essa questão está faz tempo lá. E todo governo que aparece
faz promessas e não cumpre, principalmente do PSDB e do PT. Nós estamos torcendo aí para o Tarcísio entrar e mudar essa história. Fala um pouco para nós de Cracolândia. Olha, eu já falei sobre isso várias vezes, talvez eu sou insensível, mas não é. É uma questão de avaliação histórica. O problema do Brasil é muito simples. O problema do Brasil é a complacência e leniência em relação ao que se chama de pequenos delitos, né? Você pega um usuário de crack no centro do estado de São Paulo, ele se transforma num ladrão de galinha que seja, que quebra uma vidraça, rouba uma carteira ali, rouba um celular ali. Aí o que vem o Lula e fala? Ai, só porque ele roubou um celular para comprar uma cervejinha, entendeu? O que aconteceu na história? Vamos pontuar. Nos anos 80, Nova York fez uma política que foi mundialmente chamada de política de tolerância zero. O cara jogou uma pedra numa vidraça de um metrô, vai preso. O cara, sei lá, cuspiu na rua, vai preso. O cara roubou uma carteira, vai preso. O cara roubou um CD numa loja de música, vai preso. O que acontece com isso, Zara? Se você cria uma legislação dura em relação a pequenos delitos, esses pequenos delitos não se tornam grandes crimes. Esses pequenos delinquentes não se tornam grandes criminosos. E por quê? É meio óbvio. Se o sujeito quebra uma janela, não acontece nada com ele. Vai lá na delegacia e fica 2 horas e volta. Se o sujeito rouba uma carteira, vai lá na delegacia e volta. O sujeito compra 1 quilo de cocaína, cheira, sei lá, e sai louco pela rua e sei lá, bate numa pessoa e vai lá na delegacia e volta. Ele vai percebendo que existe uma complacência em relação ao crime até chegar ao posto de um traficante, de um criminoso, de um assassino, de um estuprador. Se você tem complacência com pequenos delitos, você vai ter complacência lá na frente com grandes crimes. E é o caso do Brasil. É o caso do Brasil. Um sujeito como o assassino da Neira Pérez, que tomou 20 anos de cadeia, ficou 5. Está aí na rua, dando entrevista. Astro midiático. Essa complacência com o crime vem de onde? Desse discurso pseudo-progressista de esquerda, dizer que o criminoso é uma vítima social, o que é uma balela, o que é uma mentira. Entendeu? Porque a maioria da população brasileira é pobre, às vezes até miserável, mas trabalha, é digna, não entra no crime, ou seja, o crime é uma questão de índole. Tudo bem, a questão da Cracolândia, que você fala especificamente, é o cara que talvez esteja sem emprego, sem perspectiva, mas se ele comete um crime, ele deve ser tratado como um criminoso. E aí eu vou ter mais além. No Brasil tem uma legislação completamente obtusa em relação à droga. Eu estava até falando de liberdade, parece paradoxal o que eu vou falar aqui. Eu sei que parece contraditório. Mas uma coisa é você descriminalizar o álcool, ou até, sei lá, a maconha, que é uma droga de menor potencial lesivo. Posso até discutir sobre isso. Mas não dá para você descriminalizar cocaína, heroína, crack, são venenos. Exatamente. Venenos que destroem famílias e pessoas. Você não vai vender heroína numa farmácia, pelo amor de Deus. Você não vai vender crack numa farmácia, é absurdo. Exatamente. Numa loja. Então, assim, o que eu acho que deveria ser feito, e aí que é a minha opinião, que muitos consideram polêmicas, é você criminalizar o tráfico de droga em parelha com o uso. Enquanto você deixar que um tanto de gente fique fumando crack lá, achando que aquilo é normal, não. Você pega aquela pessoa, interna a pessoa, coloca num centro de recuperação, interna numa cadeia não sei o quê, em que seja um trabalho forçado, seja colocado, mas não dá para ser complacente ao uso de crack ou de qualquer droga de potencial lesivo em plena praça pública. Exatamente. Então, assim, a solução é relativamente fácil, você percebe? É você ser duro em relação a pequenos delitos. Mas os direitos humanos... mas e os direitos humanos das pessoas que são furtadas, que são lesadas, que são machucadas, são estupradas, são roubadas? Dos moradores. É muito simples. Se essas pessoas estão numa situação complicada, depois você tem uma assistência social, dentro ou fora da cadeia, mas não dá para ser complacente com crime. Ponto. Porque é uma questão de crescimento econômico. Mas isso é um dever de um Estado que possa acolher essas pessoas ou, eventualmente, melhorar a situação do empreendedorismo para que essas pessoas tenham uma situação de melhores chances de vida ou de sobrevida ou de crescimento econômico. Isso é outra coisa. Agora, a polícia não pode ser complacente ao uso indiscriminado de drogas em praça pública ou haver pessoas sendo atacadas em pleno centro histórico de São Paulo. É muito simples. Complacência com pequenos delitos é igual a complacência a grandes delitos. E ponto. Ótimo. Adriles, candidato a deputado federal 1414. Nunca se escondeu, pessoal.
ok? Está vindo candidato, é candidato a deputado federal, 1414. Adriles, eu não posso deixar de te perguntar aqui do episódio do Janones durante o debate do presidente. Fala para nós. Olha, eu posso resumir a situação numa questão de maneira muito simples. O Janones é um sujeito maluco, mas maluco com método. Eu tenho uma teoria que é muito simples. Ele é um bobo da corte que usa do artifício do diversionismo. Diversionismo é você fugir de um assunto, de uma pauta, para criar exatamente uma distração na pessoa. Qual que é a pauta principal daquele debate, daquela circunstância? A gente está tendo um candidato que é um bandido. Um bandido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes que fez o maior esquema de corrupção da história do Brasil, talvez do mundo. Como Bolsonaro diz, 900 bilhões de reais tirados dos cofres públicos, ou seja, do seu bolso, do meu bolso, do bolso do trabalhador, para dar em propina para deputado e partido político. Esse é o assunto principal. Aí fica esse sujeito na internet, lançando leviandades, xingando as pessoas de vagabundo, de miliciano, de canalha, dando chilique nos bastidores do debate. O sujeito enfiou o dedo na cara do Ricardo Salles, enfiou o dedo na cara do Nicolas Ferreira. Eventualmente, essas pessoas se irritaram. Na verdade, o Salles se irritou, começou a tuitar mentiras a respeito do que estava acontecendo aqui. Quando eu entro... Aí eu acho que ninguém soube disso. Eu acho que é uma coisa que eu estou dizendo em primeira mão. O que me irritou o Sérgio Camargo e todo mundo, é que todo mundo viu que quem estava provocando era o Janones. Aí ele faz a tática da esquerda. Ele projeta no outro a vitimização que ele, o massacre que ele impôs. Ele se coloca como vítima. O que ele fez? E o que a imprensa fez? Foi entrevistar a ele. Como se ele tivesse sido a vítima. Aí todo mundo ficou indignado. O Nicolas falou, esse cara tá mentindo. Aí eu fui lá e começou a me xingar. Eu fiz uma dança. Falei, eu lembro que eu falei, num contexto, que ele devia ter problemas sexuais, mal canalizados, para aquela agressividade toda, chamei ele de broxa e fiz uma dança, começou a me calar a boca. Eu fiz uma atitude galhofeira para um sujeito que não tinha senso do ridículo. O sujeito, quando é pateta, quando é patético, quando é ridículo, quando é um bobo da corte, você tem que tratar ele com o ridículo que ele merece. Você percebe? Só que é um ridículo perverso. É um ridículo com método. Entendeu? O Lula estava sendo chamado de ladrão ali naquele momento pelo Bolsonaro. O que ele é. A rejeição, entre aspas, a Bolsonaro é pelo que ele não é. É o genocida, é o ditador sem ato ditatorial, é o assassino que nunca matou ninguém, é o homem que detesta as mulheres, que sancionou uma série de leis em favor das mulheres. Lula não. Lula é o bandido porque ele é bandido. Lula é bandido porque ele roubou. Lula é bandido porque ele comandou uma quadrilha que saqueou os cofres públicos e ponto. Aí chega essas pessoas. O mesmo diversionismo, o mesmo tipo de desvio de assunto que chama o Bolsonaro de misógino, machista, nazista, fascista, ditador, é o tipo de diversionismo que faz esse pateta desse Janones aí, que fica chamando atenção para suas esquisitices, enquanto você tem um país que soltou pelo judiciário um bandido concretizado, e eu não acho que a candidatura do Lula seja legítima, não acho que seja democrática. A gente tem que se indignar não é com a possibilidade do Lula ser eleito, a gente tem que se indignar com a possibilidade concreta do Lula ter sido colocado candidato. Ele deveria estar na cadeia. Muito bom. Ele devia estar no presídio, ele não deveria nem ser candidato, ele não deveria ter direito a falar. Esse homem tinha que estar preso pelos crimes absurdos. Isso é crime contra a humanidade. Você tirar R$1 trilhão do bolso brasileiro para dar em propina, você está causando fome, miséria, morte. Isso sim é genocídio. A corrupção é genocida. E são patetas como o Janones que ficam tirando o foco do assunto, falando que o Bolsonaro é assassino, nazista. Ou seja, se as pessoas não percebem isso, é a gente que tem que gritar e berrar que isso. A rejeição, eu volto a dizer, do Bolsonaro é pelo que ele nunca foi. Nunca esboçou ser genocida, nazista, assassino. O Lula, ele é bandido, ele é condenado. Ele não pode ser normalizado como candidato, quiçá como presidente. Não dá para normalizar uma coisa dessa. Excelente. Condenado em todas as instâncias. O dinheiro do BNDES, que é para uso interno, para desenvolvimento do Brasil, foi mandado para Angola, Cuba, Venezuela. Então, Lula é isso aí. Lula é um condenado em todas as instâncias. Excelente. Excelente. Ontem você esteve no relançamento do filme lá, A Última Cruzada. Documentário da Última Cruzada. Conta para nós um pouquinho. Eu acho maravilhoso a iniciativa do Brasil. Até tive um debate ali caloroso com o Felipe, mas respeitoso, completamente respeitoso em relação à escravidão e tal.
Mas eu acho que o resgate aos nossos ídolos, aos nossos heróis, aos nossos valores, aos grandes feitos históricos que formaram a identidade nacional, eu acho que é um trabalho primoroso do Brasil Paralelo, né? Porque o que a gente tem visto nos livros de história, exatamente inoculados por esse princípio progressista? É o rechaço completo da cultura portuguesa, das pessoas que primeiro chegaram aqui, que colonizaram, que fomentaram a nossa cultura, que fomentaram a nossa educação. É claro que tem problemas, é claro que tem complexidades. A escravidão talvez seja o maior gargalo nesse sentido, o princípio de uma cultura superior no sentido cristão do termo, mas assim, o que é a superioridade do cristianismo? A superioridade do cristianismo é o sentido de misericórdia, de compaixão, de complacência em relação ao outro, né? Aí, quando você tem uma escravidão, você cria até um paradoxo, ou escraviza indígenas, tudo bem. Eventualmente, houve erros? Houve. Mas houve, sim, a exploração a propagação de uma fé, a propagação de uma cultura milenar, a propagação dos valores judaico-cristãos, de família, que fomentaram, que criaram a identidade nacional desse grande país que o país é, que, infelizmente, muitas vezes é conspurcado por aqueles que querem nos representar nas instituições, mas traem as convicções e os ideais, os princípios de um povo, né? Então, através da contagem fiel aos fatos da história, o Brasil Paralelo promove esse tipo de coisa. E é nosso dever, como político, como comunicador, como jornalista, como investigador, como cientista político que seja, recontar essas histórias, porque uma pessoa não vive sozinha no mundo. Ela não é jogada no mundo sem uma história que a precede. Os seus ancestrais, a história do seu povo, a sua língua, a sua cultura, tudo isso forma o indivíduo que tem a possibilidade de ser livre dentro desse imenso arcabouço sociocultural educativo que a gente tem e que está abarcado nessa nossa história, né? Então, a gente tem que resgatar esses valores, esses princípios heróicos da nossa história que estão sempre sendo achacados, deturpados, ignorados e massacrados por uma cultura progressista que quer abolir a nossa história e criar uma história utópica daqui para frente. E, geralmente, essa história utópica sempre termina, como a gente já falou aqui, em tirania. E agora, falando um pouquinho sobre eleições, a importância dessas nossas eleições de outubro. Para presidente, para governador, para deputados, senadores, né, a importância das casas legislativas. Fala para nós, Adriles. Vou começar pela última coisa que você falou. Eu acho que a eleição para deputado e senador é muito mais importante que a eleição para presidente. Porque a gente vive num sistema semi-parlamentarista, né? Em que se o presidente não angariar apoios do Congresso, ele não faz rigorosamente nada. O poder do legislativo é muito maior que o poder do executivo e da presidência da República. O poder do judiciário, hoje, de maneira deturpada, está sendo maior também do que os dois outros poderes. O que a gente pode construir um legislativo forte é um legislativo que se coadune ao princípio e ao ideário de um presidente. Se você vota no candidato como o presidente Bolsonaro, você tem que votar num candidato liberal conservador, que comungue das mesmas aspirações do presidente para que consiga fazer um governo de uma coalizão. Senão você tem 33 partidos, esse poder se dilui, aí o presidente é obrigado a ceder poderes, senão ele cria uma situação de ingovernabilidade total, e aí você cria um impasse. Se você não tem um legislativo eminentemente conservador ou liberal, que tenha princípios tais quais o presidente, você cria uma ingovernabilidade. Como é que você cria, por exemplo, um governo conservador com um Congresso Legislativo de esquerda? Ou pior, você cria um presidente conservador, mas você tem um Congresso que é fisiologista, oportunista, que enfia a faca no pescoço do presidente em nome de poder por poder. Eu acho que o povo está amadurecendo isso. Sinceramente, Zara. Eu acho que o povo está amadurecendo e percebendo que não é só o presidente sozinho que faz um governo nessa tripartição de poderes. O povo está percebendo que tem o judiciário que está usurpando seus poderes, atropelando os poderes do executivo e do legislativo, e que o legislativo sempre, de alguma forma, conspurca o executivo. Por quê? Porque ele é mal votado, porque o sujeito vota do irmão, da tia, do avô, que indicou um emprego para a prima, nem lembra, existem pesquisas que o eleitor não lembra, de 80% do eleitorado não lembra em quem votou nas últimas eleições para deputado, então é fundamental que a gente vote num bom deputado, num bom senador. Dou um exemplo concreto. A gente acabou de falar do Pacheco aqui, que sentou o seu glúteo imenso em cima de um processo de impeachment de um Alexandre de Moraes que está conspurcando os seus poderes, está colocando gente na cadeia por crimes e tipificações criminais que não existem. Exatamente. Se houvesse um processo de impeachment, isso já tinha acabado já.
por causa de um senador mal escolhido, eu escolhi ele contra Dilma, escolhi mal esse sujeito, a gente está tendo nossas liberdades cerceadas, por causa do legislativo mal escolhido. Um exemplo simples. O Bolsonaro fala, eu sou obrigado a fazer, de alguma forma, as vontades do Centrão, e estabelecer um poder sem roubar. Isso é maravilhoso no governo dele, mas tem que dar narcos de governo ao Centrão. Se você não quer que o governo se coadune ao Centrão, então vote alguém que não seja Centrão. Você percebe? Então tem que ter essa educação moral das pessoas de perceberem que um deputado federal, um deputado estadual, um senador é tão ou mais importante que votar no presidente. Agora, para presidente é simples. A gente tem uma batalha do bem contra o mal, não tem complexidade nessa eleição. Exatamente. Não tem ambiguidade nessa eleição. É o homem que falou em liberdade, liberdade na mais ampla acepção do termo, liberdade de trabalho, de você pôr comida no prato da sua família, de você educar seu filho, de você dizer a sua opinião ao prazer ou à dor de quem quer que seja. E do outro lado, um homem que é bandido. É um criminoso, condenado por uma dezena de juízes em 3 instâncias, solto por questões completamente suspeitas, porque a comarca de Curitiba deveria ter sido em Brasília 5 anos depois de julgado. Um homem que teve que devolver dinheiro, que tinha um sítio, tem um apartamento, dados em propina, 6 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, está aí solto, sendo candidato à presidência da República, com uma narrativa falaciosa de que foi ungido por Deus e foi injustamente condenado. Ou seja, batalha do bem contra o mal. Exatamente. A escolha é muito fácil, né? A escolha é facílima. Muito fácil. Muito fácil. Ou é Jair ou já era. É isso aí. 7 de setembro. 7 de setembro, eu acho, sinceramente, Zara, que é um clichê, mas é um clichê verdadeiro. É a nossa segunda proclamação de independência. A gente já falou nessa entrevista dos desmandos do judiciário, de criar processos baseados em inquéritos imorais com crimes que não existem. O que é exatamente discurso de ódio? Até Deus falava em ira divina. Você pode se indignar de maneira raivosa contra um ministro, ou um juiz, ou um presidente, ou um deputado que esteja conspurcando a instituição. E pessoas que estão fazendo isso e fizeram isso estão indo para a cadeia por crime de opinião. Você pode dizer de maneira até irresponsável, eu prefiro a ditadura dos anos 70 do que um governo lula-petista. Eu discordo. Eu acho que os dois são deletérios. Mas você pode dizer isso num grupo de WhatsApp, numa família, num boteco, numa esquina, claro, entre amigos, sem o risco de ser preso. As pessoas estão sendo presas, estão sendo cerceadas, estão sendo desmonetizadas por isso. Você pode dizer o que você bem entende. Você tem um direito sacrossanto de educar um filho sem que uma ditadura sanitária baseada em princípios científicos extremamente contestáveis seja tirada da escola e colocada dentro de casa, às vezes numa casa que tem precariedade de recursos. Você pode trabalhar no momento em que você quer colocar, talvez, em risco a sua própria vida para sustentar seu filho. Você pode usar uma máscara, você pode se besuntar em álcool gel, você pode colocar 18 vacinas, você não pode tolher o direito do cidadão de trabalhar, meu Deus. O trabalho é a dignidade do homem. Tudo isso foi contestado, tudo isso foi achincalhado por prefeitos e governadores e juízes que, na prerrogativa de estar salvando vidas, estavam arruinando vidas. E arruinando o bem mais precioso, que é a liberdade. Liberdade, como eu te falei mais de uma vez, que está em todos os âmbitos sociais. Liberdade de poder trabalhar, de dizer o que pensa, de dar sua opinião, de educar seu filho. Liberdade de um policial combater o crime para que eu possa andar nas ruas livre da bandidagem. Liberdade está em todos os... E essa liberdade está sendo conspurcada. E o 7 de setembro é a manifestação viva, é o grito vivo por uma liberdade. A gente está numa situação periclitante, Zara, em que um apresentador de televisão, eu falo o nome dele, William Bonner, chegou no 7 de setembro do ano passado e disse assim, pessoas querendo dar golpe nas ruas, aí chega um juiz e fala assim, olha, essas pessoas estão conspurcando a democracia. Olha o paradoxo. Pessoas nas ruas, clamando por mais liberdade, clamando por mais democracia, contra a tirania de juízes, contra a idiopatia de jornalistas, estão conspurcando a democracia. Aí chega um juiz ou um apresentador de televisão, não, a democracia sou eu. Isso é tirania. Eu sou a democracia. Vocês, milhões, dezenas, centenas de milhões, clamando por liberdade e democracia, estão querendo golpear a democracia, que sou eu. Isso é fascismo. Isso é fascismo travestido de uma pseudo-liberdade, de uma pseudo-democracia. E é por esse resgate dos conceitos e dos valores reais de liberdade e democracia que eu acho que todo mundo, o Brasil inteiro, tem que estar nas ruas no dia 7 de setembro. Excelente.
Passa para nós uma mensagem final para o público, para os nossos amigos aí que estão nos assistindo. Dá uma mensagem final desse episódio do Zaracast. A minha mensagem é que a nossa conversa girou, se você for perceber, em torno de um único tema, né? Liberdade. Só que a liberdade está em tudo. A liberdade de consciência, a liberdade de ação, a liberdade de opinião, a liberdade de trabalho, a liberdade de você educar um filho sem ter o seu filho ideologizado para que ele seja livre para escolher a sua própria ideologia. Quando a gente fala em liberdade, parece uma abstração. Ah, liberdade de querer ser o que quiser. Não, liberdade é tudo. Liberdade é a essência da vida. E essa liberdade está sendo perseguida e tolhida por aqueles que usam de maneira torta os conceitos de liberdade. O conceito de liberdade, o resgate da liberdade é o que a gente vai fazer no dia 7 de setembro e, oxalá, o que a gente vai fazer nessas eleições. Espero todos vocês no 7 de setembro, espero todos vocês nas eleições, para que vocês tenham a liberdade de consciência, de construção, de investigação, saber quem melhor vai representar vocês. E espero que vocês tenham a liberdade também, numa democracia direta, sem a própria representação, de vocês conseguirem fazer o que vocês entendem fazer, que é o melhor para a nação. Entendeu? Não pergunte aquilo que o Kennedy falou, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. É uma frase maravilhosa. Quem faz o Brasil são menos nós que queremos ser representantes do povo do que o próprio povo. E quando um Estado opressor, seja na forma de um prefeito, governador ou juiz, tenta tolher a sua liberdade, ele está invertendo a equação de que o povo se serve do Estado e a liberdade do povo se serve do Estado. Quando o Estado obriga o povo a fazer qualquer coisa, é o povo que vira escravo. Então, pela liberdade, nós estaremos no 7 de setembro, nas eleições, e pela vida inteira nós estaremos juntos, em nome de todos os princípios que se coadunam à liberdade. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Zara. Muito feliz com a participação do Adrilles, muito. O Adrilles é muito gentil, em campanha, todos agora com a agenda lotada, o Adrilles aqui, participando desse episódio do Zaracast. Candidato a deputado federal 1414, pessoal. Nós precisamos de quem lute por nossas pautas conservadoras, mas pessoas com coragem. E o Adrilles tem coragem, nunca se escondeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Curtam, compartilhem, mandem sugestões. Esse espaço é meu, é do Adrilles, é nosso, pessoal. Um forte abraço para vocês e obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Valeu, querido.